Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso café com autoestima. Nós estamos estudando o livro A Coragem de Ser Imperfeito e nós falamos, né, no último encontro, que a vulnerabilidade ela não é se expor completamente, mas é buscar pessoas que realmente sejam merecedoras da nossa confiança. E hoje nós vamos falar que um outro mito, né? Porque a gente estava falando dos mitos da vulnerabilidade. O primeiro mito é que vulnerabilidade é fraqueza, e isso não é verdade. Nós vimos que, ao contrário, é fortaleza, né? O segundo é, eu não preciso me expor, eu não preciso ser vulnerável, né? E nós vimos também que essa escolha ela não existe. Por quê? Porque a vida ela é uma impermanência, ela é risco, né? É uma exposição emocional a qual você não tem escolha, né? Você simplesmente, e se você está na vida, você está sujeito a essa vulnerabilidade. E depois nós vimos que a questão que vulnerabilidade não é exposição total, né? Mas é sim você aprender a confiar nas pessoas, aprender a ir construindo essa relação de confiança e observando pelo comportamento das pessoas o quanto elas são dignas, né, da sua confiança ou não. E o mito que nós vamos ver hoje é eu me garanto sozinha, né? E isso é um grande mito, por quê? Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade individualista, né? Nós aprendemos muito mais, né? A gente até viu já a falar do meu, né? Do eu, do que do nosso, do nós e do nosso, né? E, inclusive, a nossa sociedade, ela vangloria quando você consegue alcançar as coisas, ou quando você vai à luta sozinho, quando você faz as coisas sozinho. Ela tem essa característica de valorar aquelas pessoas que realmente são fortes, né? Se mostram como pessoas fortes, mas que, no fundo, estão ali morrendo de medo, né? Aquelas pessoas que têm aquele perfil da heroína, né? Que é um arquétipo muito forte, muito presente na nossa vida, que se fazem de heroína, mas que, na verdade, estão trilhando aquela jornada sozinho e com muito peso e muita dor, né? E aí a ideia é que nós precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar, né? Pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e que não nos julgue, né? E por que isso? Porque muitas vezes nós escolhemos caminhos que não nos conduzem a bons resultados. E nós precisamos de alguém que nos ajude a enxergar que existem outras possibilidades. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que nós acreditamos que não temos saída, né? Que estamos completamente perdidos, que ou é aquilo ou é nada, né? E tem até um rapaz na internet, eu já assisti palestra dele, eu esqueci que ele trabalha muito a questão da criatividade, ele é baiano, e ele fala o seguinte, que nós estamos acostumados a enxergar apenas duas ou três opções, três quando muito, né? De um modo geral, na vida da gente, a gente sempre está diante de duas escolhas. Ou eu posso ir para cá, ou eu posso ir para cá. Por quê? Porque a gente não treina, não exercita as infinitas possibilidades que nós temos diante de todas as circunstâncias, né? Então, assim, quando o meu casamento não vai bem, a opção é ou eu vou separar ou o meu marido tem que mudar, vamos dizer assim.
Não é bem assim? Lá no trabalho, ou eu vou ter um aumento, ou eu vou ser promovida, ou eu estou fora, né? Então, assim, nós não treinamos essa habilidade de pensar nas diversas possibilidades que nós temos e que nós podemos escolher a respeito delas, a direção que eu vou, né? E isso nos limita muito. Então, nós precisamos de pensar, começar a exercitar esse pensar, né? E para isso nós precisamos de pessoas que tragam novos pontos de vista, né? Eu já trouxe aqui em algum estudo, né? Uma vez uma vizinha estava vendendo o apartamento dela aqui no andar de cima e a gente foi lá ver porque meu irmão estava interessado e chegamos lá, a sala dela parecia que era o dobro do tamanho da minha sala. E eu falei, gente, apartamento é padrão. Como assim, né? E aí a gente percebeu que ela tinha montado, enquanto eu montei a sala na horizontal, ela montou a sala dela na vertical. Então, a sensação que tinha era de que a sala era muito maior. E aí, chegando aqui, eu e minha mãe, nós mudamos a minha sala toda de posição e a sala ganhou espaço, ganhou tamanho, ganhou perspectiva. E é exatamente isso, quando alguém te ajuda a ver as coisas sobre uma nova perspectiva e principalmente sem julgamento, né? Você avança, você se sente fortalecida, confortável para continuar a sua jornada. E só depois que aprendemos a receber com o coração é que nós também aprendemos a dar com o coração. E o que é esse dar com o coração? É dar sem julgamento, né? É você dar para o outro o seu ouvido, né? A sua compaixão, o seu acolhimento, né? É você estar ali do lado, olha, eu estou, é você dizer, eu estou aqui. E isso é tão importante, gente, porque, de um modo geral, nós achamos e acreditamos que temos que dar conta de tudo sozinhas. E é exatamente assumir esse lugar, assumir esse papel de forte, de eu dou conta, eu tenho que dar conta, é que me afasta do outro. Porque quando eu me apresento como aquela guerreira, como aquela heroína, aquela que desbrava, que dá conta, as pessoas olham para mim e falam: não, ela não precisa, ela, ela vai, ela é forte, ela não precisa de ajuda. E enquanto você, na verdade, está pedindo para alguém olhar para você e vir, né, te dar, te apoiar, te ajudar a caminhar, né? Então, você só recebe apoio, você só recebe um ombro amigo quando você se mostra frágil, quando você se mostra com medo, quando você se mostra vulnerável. E isso não quer dizer que você não seja forte, que você não dê conta de caminhar, mas é só quando você fala assim, olha, eu tenho medo, eu vou com medo, mas eu estou com medo, entende? O medo não significa que eu vou paralisar minha caminhada, mas eu estou com medo. E quando eu falo eu estou com medo, eu abro espaço para o outro chegar e dizer, olha, eu estou com você. Nossa, eu vivi isso da mesma forma, eu fiquei com medo igual você está. Mas olha, quando eu cheguei diante da situação, o negócio era muito mais simples do que eu imaginava. Então, a gente cria medo na mente da gente que é muito maior do que a realidade. E isso vai te acolhendo, vai te dando força, vai te potencializando para enfrentar os seus desafios, mas principalmente para não se sentir sozinha. O peso da solidão, né, do estar caminhando só, é muito grande, né? E é você
você acaba se sentindo não merecedora de apoio, de afeto, quando, na verdade, as pessoas que nos amam mesmo, elas estão nos cercando o tempo inteiro, querendo ver por onde que elas podem entrar para estar junto conosco. Mas quando nós somos autossuficientes, nós não permitimos que o outro chegue e que nos ampare, nos acolha, nos ajude. E aí ela trouxe uma pesquisa que foi feita, né, de um CEO que estava com uma grande dificuldade e, ao invés dele tentar resolver sozinho, ele fez um encontro com todos os seus coordenados para poder jogar a situação e dizer, olha, eu não sei o que fazer, eu preciso da ajuda de vocês. E isso foi tão inusitado porque, de um modo geral, né, em empresas, espera-se que o líder saiba o que fazer, espera-se que o líder tenha todas as respostas, né? Mas esse tipo de gestão, hoje, ela está ficando superada. Por quê? Porque o bom líder é aquele que compartilha, é aquele que traz dúvida, é aquele que pede ajuda, porque quem está na ponta geralmente tem mais respostas do que quem está afastado do público final, daquele que recebe o serviço, daquele que compra o produto, né? Então, percebeu-se que pedir ajuda é essencial e que vulnerabilidade e coragem contagiam. E depois desse encontro, né, pesquisas foram feitas na empresa e percebeu-se que a eficiência de Clinton, que era o gestor, aumentou, sua equipe prosperou, houve ganhos em termos de iniciativa e inovação. Então, entendendo que quando a gente se mostra vulnerável, a gente soma forças, porque as pessoas, elas nos apoiam, né? E a tendência do ser humano é quando alguém pede ajuda, dele acolher, dele atender, dele estar junto. E ela traz que uma das maiores transformações pessoais e profissionais dela ocorreram quando ela percebeu que quanto mais ela tinha medo de estar vulnerável, né? Mais vulnerável ela ficava, né? E que, quando ela reuniu coragem para revelar as suas fraquezas, revelar as suas dificuldades, e era tão forte o que ela sentia, que ela se sentia, quando ela estava com medo, tão vulnerável, com tanto medo mesmo, que ao invés dela se sentir grata pelos momentos felizes, pelos momentos em família, ela começava a sentir medo de perder aquilo. Olha que interessante. Ou seja, quanto mais você quer apagar ou ofuscar a sua sombra, mais ela se projeta. Então, é muito interessante, e em todos os estudos a gente vê isso, que quando a minha força está na minha sombra, está em olhar e acolher a minha sombra, porque quanto mais eu acolho a minha sombra, mais luz entra na minha vida. E quanto mais eu nego a minha sombra, mais ela ganha força e domina a minha vida. Então, nós precisamos de ter essa coragem de acolher a nossa sombra, né? Então, todo o amor e apoio, né, que você vai recebendo é o que te ajuda a enxergar e acolher a sua sombra. E é por isso que nós precisamos de ter alguém para caminhar do nosso lado, né? Pessoas que possam nos apoiar no momento em que nós vamos cair, porque a trajetória ela é feita de picos e vales. E com certeza, se nós estamos na arena da vida, tenha certeza, você vai cair, porque você é uma aprendiz. Você está
lidando com coisas que você até então não lidava, né? Você está passando por situações que até então você não tinha vivido. E se você nunca passou por aquele caminho, certamente você não sabe como lidar com diversas coisas. E você vai cair, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. E se você não tiver alguém para te amparar, para te sustentar, para dizer, para se incentivar, falar, olha, vai dar certo, você consegue, vai ficar muito difícil. E muitas vezes você vai pensar que é só você que tem essa dificuldade, que tem, que cai, que erra, quando na verdade todos nós erramos. E é por isso que é tão importante o poder do grupo, né? Eu gosto, né, de fazer os meus programas, eles, de um modo geral, eles são feitos em grupo. Por quê? Porque o grupo, ele impulsiona, você percebe que você não está sozinho na jornada, e você percebe que se alguém pôde, você também pode, né? Assim, esse trabalho, ele potencializa, quando você compartilha, vamos supor, uma ferramenta, né, que te impacta, porque trabalha o seu ser, o seu inconsciente, você vai compartilhar ali o quanto que aquilo fez sentido na sua história. E aquela pessoa que está do lado ouvindo, ela fala assim, às vezes ela não percebeu isso, mas na hora que o outro fala, ela traz isso para si e aquilo ganha um novo sentido para ela, né? Inclusive, no dia 28, eu vou estar fazendo um workshop, né, sobre a coragem de ser imperfeita, né? E aí nós vamos não só falar de alguns pontos desse livro, mas também do livro O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, que trata muito disso, né? Do acolher essa sombra e do como fazer isso. Então, depois eu vou divulgar para vocês, mas é um trabalho maravilhoso, onde nós vamos ter não apenas o estudo, né? Um conteúdo, como nós vamos ter uma ferramenta para você aprender como acolher a sua sombra. E uma coisa muito forte é que muitas vezes nós temos medo de expor, porque temos medo do que o outro vai pensar, se o outro vai nos julgar. Mas mais importante é entender que as pessoas que nos amam, elas não estão na arquibancada, né? Lembrando aquela ideia do Roosevelt, né? Da arena da vida. As pessoas que nos amam, elas não estão na arquibancada nos aplaudindo ou nos criticando. As pessoas que realmente se importam conosco e com as quais nós nos importamos verdadeiramente, elas estão na arena junto conosco, muitas vezes lutando conosco, nos apoiando, nos amparando. Então, a gente não precisa de se preocupar com quem está nos julgando ou nos olhando, porque quem importa está junto com a gente, segurando a nossa mão. E aí ela traz a ideia de que a vergonha, ela é um impeditivo da vulnerabilidade, porque como que você vai poder ser vulnerável, né? Olhar e mostrar a sua sombra, né? Com vergonha. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas vão pensar. Isso é sentir vergonha, né? E quando você está muito ligado ao que o outro vai pensar, ao julgamento do outro, né? Isso é sentir vergonha. Você não se mostra, né? Você não se permite ser vulnerável, você não se permite errar, você não se permite falar em público, porque será que o que as pessoas vão pensar do que eu estou falando, né? Você não se permite nenhum nível de exposição. E o fato é que a vergonha, ela detesta exposição. Quanto mais oculta ela for, mais ela cresce, mais ela nos domina, né? Então, é preciso vencer
a vergonha. E a vergonha, ela tira o seu poder do fato de não ser explanada, de ninguém falar sobre o que gera vergonha nela, né? Ninguém falar sobre estou sentindo vergonha disso, né? Quantas vezes mulheres que estão separadas, elas sentem vergonha de estar separadas, ou seja, porque estar separada na nossa sociedade muitas vezes implica ter sido rejeitada, ou ser uma pessoa difícil que não dá conta de manter um casamento, né? Muitas vezes, ter um filho com problema ou que está vivendo um problema é motivo de vergonha. Por quê? Ah, então você não é boa mãe? Ah, então porque você não é atenta? Né? Não ter um rendimento financeiro que a sociedade intitula como um valor que razoavelmente bom para você ser digno, né, de qualquer coisa, é motivo de vergonha. E isso, gente, precisa ser falado. Tudo que te gera vergonha precisa ser explicitado com pessoas que merecem a sua confiança, para que você possa ser amparada, para que você possa compartilhar aquilo que te machuca, aquilo que te dói, para que aquilo perca força em você. Então, temos tanto medo do lado sombrio, né, que ele cresce em nós. A gente quer tanto esconder aquilo, a nossa inveja, né? Às vezes a nossa comparação, né? Que nós não devemos ter esse hábito, porque isso tira a nossa força, né? A gente quer tanto esconder as nossas limitações ainda, né? As nossas fragilidades morais, que nós não abrimos espaço para lidar com elas, né? Então, somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da própria luz, né? E aí, ele traz que o efeito de não nos reconciliarmos com a vergonha é acreditar que existe algo errado conosco, é acreditar que nós somos maus, nós somos más, nós somos erradas, né? E aí passamos a viver com essa crença, e isso promove um volume ainda maior dessa vergonha, que muitas vezes nos paralisa e nos impede, né, de mostrar o nosso máximo potencial, né? E isso nos limita, né, e impede de sermos, né, de multiplicarmos os nossos talentos pelo medo do que o outro vai pensar, das críticas que vamos receber, e com isso passamos uma vida inteira escondidos, né, simplesmente porque temos medo de um fantasma que muitas vezes só existe na nossa mente. E ainda que esse fantasma seja real, nós precisamos entender que enfrentá-lo é tirar o poder dele. E enfrentá-lo é permitir, é nos autorizar a viver uma vida plena, ao invés de viver uma vida pela metade. Então, para quem está aí no Instagram, eu vou agradecer a presença e vou desligar aqui a live para continuar aqui no Zoom. Tá, pessoal? Um abraço, gratidão pela presença. E para quem está aqui, eu vou finalizar aqui. Então, para quem gostou desse conteúdo, eu convido você a se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse, deixar o seu like, deixar o seu comentário, para que nós possamos fazer com que esse vídeo, né, seja distribuído para mais pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.